A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você está assistindo ao EBD em Síntese Podcast, um podcast que é feito e que é produzido pelo DENEC, Departamento de Educação Cristã da IEADERN, Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o irmão Reinaldo, sou professor da classe de juvenis e eu também estou aqui com o professor Moab Santos de Farias. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, meu irmão Reinaldo, é um prazer enorme estar com você, é um prazer estar com vocês, professores, que esse momento seja bastante edificante para todas as nossas vidas, e que o Senhor fale, continue falando aos nossos corações, e que nossas aulas sejam, de fato, uma bênção. Amém. Glória a Deus. Nosso tema de hoje é o título da lição 11. São dois profetas menores que no cano bíblico estão lado a lado ali não estão cronologicamente próximos, né? O profeta Sofonias, ele é ali no período pré-exílico, né? Ali no reino de Judá, durante o reinado do rei Josias, mas Ageu é pós-exílio, ali quando aquela região era dominada e houve a permissão dos persas para que o povo de Israel, os cativos, não só o povo de Israel, de passagem, pudesse retornar às suas regiões natais. Nosso título, então, é Sofonias e Ageu, nosso versículo áureo, né, que vai nos guiar aqui durante esse estudo, será está escrito no livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, nós estamos ali naquele contexto. Vamos começar primeiro falando sobre o profeta Sofonias, ele que era tataraneto do rei Ezequias. Ele profetizou durante o reinado do rei Josias, por volta ali de 639 a 609 a.C. A gente sabe que antes de Cristo vai regredindo até chegar no ano zero, que dizem, né, que é o nascimento de Jesus Cristo em forma de homem. Como ele tinha como ele era parente do rei, o comentarista fala, ele tinha acesso contínuo ao palácio, e isso é muito interessante, porque quando nós lemos a história lá no livro dos reis, sobre o rei Josias, nós vamos ver que ele era filho, né, a avó ou mãe dele, Maaca, né, era uma mulher terrível que ali instituiu o culto a deuses estranhos, e vemos o rei Josias aparecendo, destronando aqueles postes terríveis da deusa Azerá, ali no reino de Judá. E nós pensamos, bicho, ele está sozinho, como é que fez aquilo ali? Mas não, temos aqui um profeta que provavelmente auxiliou nesse avivamento no período do rei Josias. Exatamente. Esse período do profeta Sofonias era um tempo que Deus estava muito irado, muito chateado com o povo de Israel, ou melhor dizendo, o povo de Judá, né? Tendo em vista que essa profecia foi para o Reino do Sul. Se vocês observarem os reis que antecederam ao rei Josias, eram reis que estavam distantes do propósito de Deus. Eram reis que não tinham compromisso com Deus. Eram reis que contribuíram com a idolatria, contribuíram com cultos pagãos no lugar onde deveria ser culto a Deus. Chegaram ao ponto de sacrificar crianças e misturar cultos a deuses, construir imagens e assumindo como se esse fosse o culto verdadeiro. Deus já havia anunciado isso, não era novidade. Eles chegavam, faziam sobre suas casas altares às estrelas, aos deuses do céu, né? Então, com o passar do tempo, a injustiça era muito grande, a corrupção. Então Deus levanta o profeta Sofonias
para anunciar esse pecado, anunciar esse caminho tortuoso que o povo do Reino do Sul estava caminhando. E em certo momento, quando eles entram no templo, eles encontram o livro da lei. Então, através da atitude, né, corajosa de Sofonias, o interesse de Josias, o conhecimento do que diz a lei do Senhor, isso tudo, essa união foi favorável para que houvesse de fato esse avivamento no Reino do Sul. Amém. Glória a Deus. Sofonias, então, nós temos aqui, são livros pequenos, né? Tanto Sofonias como Ageu. Temos aqui em Sofonias apenas 3 capítulos e em Ageu apenas 2 capítulos escritos. Aqui destacando novamente a ideia do profeta menor. É porque eles escreveram menos textos, mas não quer dizer que a sua relevância não foi importante. Veja a relevância do tataraneto do rei Ezequias aqui, o profeta Sofonias. Ele ajudou o seu, eu vou chamar de primo, mas eu acho que é bem distante. Mas ele ajudou ali a restaurar, a chamar o povo novamente a Deus. Quando nós vemos aqui o capítulo 1, 2 e 3, nós temos duas sentenças e uma promessa. O capítulo 1, ele é uma sentença clara ao povo de Judá. Essa ideia de o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, onde ali vai satisfazer, né, essa ira de Deus contra os pecados do povo de Judá. Vemos que ele começa anunciando o dia do Senhor, um tempo de juízo severo, primeiro sobre Judá. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 2 do capítulo 1. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra. Ele começa aqui dizendo um juízo universal sobre a terra. Ele depois fala que vai arrebatar os homens e os animais. Esse arrebatar aqui não confunda com o arrebatamento da igreja, o arrebatamento invisível dos santos. Mas esse arrebatar aqui é que fala desaparecer rapidamente. Ele vai aniquilar, nesse sentido. Os homens, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Aqui fala de fome, aqui fala de que não vai haver biodiversidade, né? Ou seja, vai haver destruição. E os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, de Deus do Senhor. Aqui ele faz um juízo universal sobre todo o mundo. Então, havia pecado não só em Judá, mas também em todas aquelas regiões circunvizinhas, em todos os países que estavam ali localizados ali no delta da Babilônia, na Crescente Fértil, ali perto do Egito. Então, no versículo 4, é aí que ele começa, no capítulo 1, essa sentença contra Israel. Então, ele começa aqui a falar diversas acusações e diversas consequências a Judá. E veja que não, ele fala que nem o ouro e a prata vos poderá livrar do dia do furor do Senhor, né? Então, há uma ameaça justificada, porque ele vai dizer qual foi o delito e vai dizer também qual é a sentença. No capítulo 2 já é o juízo contra as nações. Então, Deus ele anuncia a sua justiça universal, depois ele vai se dirige a Judá, depois ele vai e se dirige às nações. As nações, ele começa no capítulo 2, no versículo 3, e no versículo 10 e 11, ele vai, nas entrelinhas, né? Ele vai dar sentenças contra aqueles povos, daquelas nações vizinhas, contra diversas nações, e também vai trazer esperança a elas. Mais uma vez, uma ideia muito distante, professor Moab, do que aquela ideia que os judeus tinham, que o Deus de Israel era só para Israel, que o Deus de Judá era o Deus só para Judá. Mas aqui há uma ideia do amor e da misericórdia e graça de Deus para toda a humanidade. Porque no versículo 3, no versículo 10, no versículo 11, ainda na sentença contra as nações, ele ainda dá esperança. Olha só o que ele fala: buscai ao Senhor,
vós todos os mansos da terra. Olha aqui o Sermão da Montanha. Que podeis, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, Sermão da Montanha. Porventura sereis escolhidos, escondidos no dia da ira do Senhor. Então, Deus ele profere o juízo, a sua ira justa, santa, né? Mas também ele promete esperança e restauração. Exatamente, né? Foi bastante relevante esses pontos que foram abordados agora, porque Deus, ele é Deus de toda a terra. Não é Deus de uma congregação, não é Deus de uma igreja, ele é Deus de toda a terra. Então, todos estarão prestando contas diante de Deus, ou estarão prestando contas a Deus. E Deus deixa isso bem claro no que foi lido agora. Deus, ele tanto executa juízo sobre as nações, como ele tem promessa para as nações. Israel é uma referência onde Deus utiliza como um instrumento, mas para salvar o mundo, né? Então é isso que a gente percebe aqui. É tanto que quando vocês observam no texto bíblico, Deus, quando fala de juízo a essas nações ficam ao redor de Israel, né? Então ele vai executando juízo ao redor e também executa juízo em Israel. Agora você observa também que há um juízo mais pesado sobre Israel, porque Israel tem uma responsabilidade diante das nações, né? As nações seguem a deuses falsos porque são nações que não tiveram um encontro real com Deus ainda. Já Israel é formado a partir de um chamado de Deus lá em Abraão. Então, quem conhece o Deus, o verdadeiro Deus, tem mais responsabilidade do que as outras nações que estão precisando de uma orientação, de uma referência. Então, é isso que nós encontramos no livro de Sofonias. E um detalhe aqui é a bastante ênfase no que diz respeito ao dia do Senhor, né? Esse dia do Senhor, ele de fato era anunciado para que as pessoas não pensassem que vivendo de qualquer maneira, isso não traria nenhum problema. E não é o que Sofonias diz, olha, vai ter o dia da prestação de contas. Vocês não vivam de qualquer jeito, não trate normal a violência, não trate normal a injustiça, não trate como normal a idolatria, não trate como normal misturar o culto a Deus com o culto aos outros deuses, né? Porque Deus vai ter um encontro com vocês e esse dia vai ser complicado. E é por isso que foi lido por você aqui, ó. Buscai ao Senhor todos vós mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. É verdade. Aqui também no versículo 10 e 11 fala: Isso terão em recompensa da sua soberba, né? No caso, os iníquos, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Aí no versículo 11: O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Então, veja, aqui ele meio que dá, embora pareça um pouco difícil, mas aqui ainda tem misericórdia de Deus. O fato de Deus permitir que os povos venham adorá-lo, o fato de Deus permitir que as nações, os estrangeiros, possam adorá-lo também, né? E se há tem algumas, Deus é muito generoso com o seu povo, mas tem três pessoas que ele gosta muito: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, né? Ele é o Deus missionário, é o Deus que se revela, é o Deus que se mostra, o Deus que chama essas pessoas para si. Deus permite que as pessoas possam adorá-los. Ele fala: eu permito que vocês saiam dessa mentalidade pagã que vocês têm e possam me adorar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que ninguém é inexcusável, ou seja, ninguém pode dizer, eu não conheço a vontade de Deus, porque mesmo aquele que não conhece o Evangelho, ou que não leu a Bíblia hebraica, por exemplo, que não conhece a Deus, ele não pode se excusar, porque Deus colocou no coração dele a lei. E por isso, que não importa onde você vá, qual seja a sociedade que você vá, se são os etíopes aqui, se são os filhos de Amon
se são as pessoas da faixa de Gaza, de Asquelon, de Asdod, não importa. Não importa. Todos esses povos, eles têm no coração a lei do Senhor. Sabem o que é certo e errado, e o Senhor ele vai os julgar por essa medida. Por isso que, como o professor Moab já bem disse, para Israel é diferente. Para Judá é diferente. Porque eles conhecem a lei do Senhor. Eles sabem as regras mosaicas, sabem quem é o Deus Senhor, nosso Senhor Jeová. Então, eles têm um peso maior na sentença deles. Tanto é que no capítulo 1 não tem essa de buscar o Senhor, olha, porque vocês podem se esconder nele no dia da. Não, aqui não tem, aqui é mais direto. Mas no capítulo 3 aí temos aqui já um alívio, uma esperança, né? O castigo de Israel, mas também tem uma promessa aos fiéis, ou seja, é, aqui ele começa falando, professor Moab, que os príncipes são leões rugidores no meio dela, os juízes são lobos, os profetas são levianos, os sacerdotes são profanadores, mas o Senhor é justo e está no meio dela. E ele não comete iniquidade. Quando a gente vai ler mais abaixo aqui, no versículo 13, ele vai dizer: o remanescente de Israel, assim como o Senhor, não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e da sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, aqui nós temos uma promessa muito bonita de Deus ao povo de Israel. E não só isso, mas uma promessa não apenas no seu sentido histórico, mas também para nós, né? Essas promessas que estão dadas aqui ao povo de Israel também servem para nós, Igreja do Senhor, hoje, né? De forma que, se nós obedecermos ao Senhor e aceitarmos aquele fala de gente que não ouve a voz do Senhor, não ouve a voz, e quando é castigado, não aceita o castigo, não confia no Senhor e nem se aproximou de Deus. Então, assim, eram pessoas, nós temos no Novo Testamento a linguagem dos comichões nos ouvidos, né? Então, aqui essas pessoas que são infiéis ao Senhor e desprezam a palavra do Senhor. Então, para nós também, essas verdades aqui, esse caráter de Deus demonstrado aqui no livro de Sofonias também é aplicado para nós nos dias de hoje. Exatamente, né? É muito interessante esse capítulo 3 porque você vê o Deus anunciando ele começa anunciando o castigo, né, a Jerusalém, e depois vem as bênçãos. E esse detalhe é importante que as pessoas conheçam que Deus é Deus de juízo, como Deus não é Deus que trata o culpado como um inocente, mas Deus é Deus de salvação. Ele tem uma esperança, ele não guarda a ira com prazer na ira, com prazer na destruição, com prazer no sofrimento, não. Deus traz a dor porque ele é justo, é Deus de juízo, mas ele tem uma esperança, ele tem um caminho de salvação. E aqueles que trilharem esse caminho de salvação, eles terão uma vida diferente. E essa salvação não é só para Jerusalém, é para as nações também. A partir do versículo 9, né, ele começa a falar para as nações, né, 9 para as nações, e depois ele começa a falar para Israel. 9 a 10 para as nações, 11 a 20 para Judá. E isso é uma alegria para o povo de Israel e é uma alegria para nós. Olha que interessante que ele diz aqui no versículo 10, né? Vamos ler do 9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos. Viu aí? Uma linguagem pura aos povos. É uma promessa de Deus para os povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo consenso. Então, é uma palavra poderosa, é uma palavra que só Deus pode fazê-la real, tendo em vista que o mundo sempre caminha de mal a pior.
A violência, a maldade é em todas as partes, mas nós percebemos na palavra de Deus uma promessa para o mundo. Haverá um momento onde a linguagem, onde a ideia comum será diferente. Interessante, professor Moab, que Deus promete a bênção, mas num prelúdio de castigo. Ou seja, Deus castiga as nações circunvizinhas e Judá por causa do seu pecado, mas tem aqueles que vão permanecer fiéis. Então, aqui nós temos aquela ideia de no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A ideia de permanecer é aquela teologia sadia que destrói aquela ideia da teologia da prosperidade, de que para Exatamente, ser abençoado, Deus tem que me... Olha, hipoteticamente, vamos supor que Deus queira castigar a nação brasileira por algum motivo. Como ele fala como Deus fala no livro do profeta Jonas. Subiu a mim a malícia, né, do povo de Nínive. Vamos supor que subiu a Deus a nossa malícia brasileira, nosso jeitinho brasileiro, e Deus quer nos castigar. Nós que somos crentes temos que suportar a mão de Deus exatamente, com fidelidade, né? Aquele que permanecer fiel, o remanescente de Israel, não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, né? Nós, como os filhos de Deus, temos que resplandecer a luz de Deus, a luz de Cristo, mesmo em adversidades, né? Quando lemos a Lamentações do profeta Jeremias, vamos ver que ele diz que, acho que é o capítulo 11, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, que a mão do Senhor não pesará para sempre, né? Porque Deus quando vê o ímpio provocando, instigando, castigando o pobre, o necessitado, Deus ele vai se mover, Deus ele vai trabalhar, mas há um tempo certo, né? Então, enquanto nós estamos nesse mundo aqui, a gente vai passar por muita coisa, muita humilhação, né? exatamente, Muita afronta, e não cabe a nós questionar o porquê destas coisas, né? Não, uma vez eu conversando com um pastor sobre a questão dos tribunais e da jurisprudência atual, porque, meus irmãos, é, é um povo humanista, né? Então, a justiça hoje, as nossas leis, a forma política de pensar é humanista. Então, não podemos esperar que isso melhore. Podemos lutar para que isso melhore, para atrasar, mas o futuro não é uma coisa muito bonita. Então, mesmo exatamente, dentro desse povo, mesmo vivendo neste mundo, não podemos nos contaminar nem esmorecer. Não podemos nos entristecer na abundância do ímpio, né? No sucesso dos ímpios. Nós temos aí movimento de vários tipos, né? Principalmente na ala de esquerda, que tentam destruir a fé, que tentam aniquilar a paz do povo de Deus, mas vamos permanecer fiéis e constantes porque o Senhor é conosco. Professor Moab, chegamos agora no profeta Ageu. O profeta Ageu só tem 2 capítulos, né? Então, eu acho que mas é um livro muito profundo, já que Ageu, vamos fazer aqui esqueci o nome, é um time short, algo assim. Vamos avançar o tempo até a. Tem gente que eu achei dois comentários bíblicos, eles dizem que são momentos diferentes, mas são durante o período pós-exílio. Nós temos que só dizer que aproximadamente ali 520 antes de Cristo, tá certo? Mas não tem uma data exata para se dizer qual foi o período da saída do povo retornando para Jerusalém. Mas aqui nós temos no 6º mês do primeiro dia do mês.
certo? Do segundo ano do rei Dário. O profeta Ageu, ele vai profetizar os seus registros de forma escrita durante 4 meses. Se você for ver, vai do mês sexto até o mês nono. Então, são 4 meses aí de profecias, encorajando o povo na reconstrução do templo do Senhor. Exatamente. A realidade aqui, fazendo a conexão com o livro de Sofonias, né, que nós comentamos agora, Sofonias anuncia um juízo, né? Por um curto espaço de tempo, o povo volta-se para Deus, mas como a herança de pecado, de inimizade com Deus era muito forte, logo após o reinado de Josias, o povo retorna às mesmas práticas, ao mesmo estilo de vida desagradável a Deus. E aquele juízo que Deus havia anunciado veio. O povo de Israel, o povo de Judá é retirado de sua terra, né, com o ataque da Babilônia, e agora, 70 anos depois, né, conforme a profecia já do profeta Jeremias, o povo retorna. E agora, quando retorna, não mais prioriza a reconstrução do templo. Cada pessoa retorna e tenta valorizar apenas as suas propriedades, seus interesses, seus desejos, vamos dizer assim. E é nesse contexto de desprezo àquilo que é de Deus que o profeta Ageu ele é levantado para despertar o povo a reconstruir o templo que estava abandonado, né? Não que quem serve a Deus não possa trabalhar, estudar, prosperar, não é isso. Mas estava havendo um abandono, né? Estava havendo apenas uma atenção, uma dedicação ao que era próprio e um descaso com aquilo que era da parte de Deus. O profeta Ageu, ele grita para nós o que é a nossa prioridade, né? Hoje nós estamos tentando ganhar vida e fazer sucesso, ganhar dinheiro. Nós queremos o melhor carro, o melhor computador, a melhor Bíblia de estudo, queremos os melhores congressos, né? Também, mas, de fato, o que Deus quer é mão de obra, é serviço ao templo do Senhor, né? A Deus não se importa com quantos likes nós recebemos, Deus não se importa se estamos sendo bem quistos pela sociedade. O que Deus quer é que nós coloquemos nossas falsas prioridades de lado. Eu vou chamar de distrações. As distrações de lado. E então, sigamos a vontade dele. Olhe, professor, Moab, pregar é muito bom, dar aula é muito bom, servir a Deus no louvor, na diaconia, isso é muito bom. Mas, realmente, para fazer tudo isso, é necessário estar consagrado, estar preparado, não é? E aquele povo não estava preparado. Eles não só não queriam trabalhar, como que, se fossem, deveriam estar consagrados. Vejam, vamos ver aqui, que fala no capítulo 2, versículo 13 e 14 e 15. Ele vai dizer, se alguém que tinha, aqui Ageu vai falar com os sacerdotes, ele vai dizer, se alguém que tinha, que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecer, imundo é. Agora, pois, aplica o vosso coração a isto, desde o dia desde este dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, aqui no livro do profeta Ageu, nós temos duas mensagens muito importantes. Primeiro, há trabalho. Há uma seara grande
Eu acabei de voltar, né? Eu estava aqui, nós estamos gravando essa aula quase meia-noite do sábado. E a gente acabou de voltar de um culto de um culto, de uma conferência missionária. E a ideia é que há muito trabalho para ser feito. O discipulado cristão não é só uma ideia não é um departamento, é uma causa maior e que nós até hoje, nós também, você professor da escola dominical principalmente, você é um discipulador dos seus alunos. Então você tem que fazer, repreendê-los, entre aspas aqui, mas exortá-los a reedificar o templo, a reconstruir o que foi derrubado na vida deles. Eles precisam voltar os olhos às prioridades da vida deles. Hoje nós perdemos muito tempo e os adolescentes, os juvenis, perdem muito tempo em rede social, na internet, com amizades que não agradam a Deus. Então, é importante que a gente traga esses jovens para um serviço dentro da casa de Deus, sabe? E é responsabilidade do professor fazer isso, ser não amigo, propriamente, mas uma influência para os seus alunos. O professor Daniel Maia, ele grava o podcast dos adolescentes. Não sei se é adolescentes ou é pré-adolescentes. Ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz: eu posso até no dia, não dar aquela melhor aula, porque pode ter a semana muito atarefada, mas o que ele mais gosta é depois da aula, quando os alunos vêm falar com ele. Porque a gente sente então, que os alunos estão. Às vezes eu posso até não dar a melhor aula, e tem gente que dá uma aula melhor do que eu, mas como eu tenho eles no meu espectro de discípulos, entre aspas, eu posso ali influenciar, tirar uma dúvida, dar um conselho, exercer ali o aconselhamento bíblico. Então, Ageu faz isso com aquele povo. Ele fala: olha, vocês semeiam muito e colhem pouco, colheis, mas não se fartais, bebeis, mas não vos saciais. Por quê? Porque falta a prioridade principal, que é Cristo, que é Deus, que é o serviço na casa de Deus. Depois, né, só para eu terminar essa minha contribuição no livro de Ageu, ele vai falar sobre a repreensão e a promessa da bênção. Ou seja, tudo bem, vamos trabalhar, vamos reconstruir, reedificar o segundo templo, mas é necessário purificar nossas mãos, purificar nossas mentes. E aqui a gente fala de mentalidade. É necessário também, professor, que você diga para os seus alunos que eles têm que recuperar a mentalidade, o imaginário cristão. Hoje o que nós vemos aí, essa questão do evangelho midiático, ela é muito errada, certo? É necessário que nós sejamos trabalhadores silenciosos da obra de Deus. Nós temos que ser pessoas que devotem a vida ao Senhor de maneira silenciosa. Esses dias eu vi uma frase que era assim: prega o evangelho, morra e seja esquecido. Somente Deus será lembrado. Essa é a ideia que nós temos que aprender aqui. Que eu possa ser um bom pedreiro da casa do Senhor. Que eu possa ter mãos santas para colocar tijolos santos na casa do Senhor, na obra do Senhor. Verdade. Daquilo que eu estava acompanhando, uma palavra que chamou a atenção é a questão da repreensão, né? Você observa que tanto no livro de Sofonias quanto no livro de Ageu, houve uma palavra de repreensão, né? Enquanto alguns pregadores estão com aquelas frases prontas que para atender a uma expectativa de um público e assim ser aclamado, nós percebemos que esses profetas, eles tinham algo muito mais valioso, que era a mensagem da parte de Deus. A certeza que, em primeiro lugar, estariam agradando a Deus naquilo que eles estariam falando. Então, Sofonias fala o que Deus manda. Ageu fala o que Deus manda, porque Deus é aquele que enxerga o real problema, né? Uma coisa é o que é que eu penso a meu respeito? Quais são os problemas que eu percebo em mim? E nem sempre eu estarei percebendo todos os meus erros, nem todos os meus problemas. É por isso que aquilo que eles estavam oferecendo em sacrifício a Deus era tido como imundo. Por quê? Porque eles estavam desprezando o que era prioridade. Então, não adianta eu querer compensar um problema
fazendo algo que agrade a Deus e desconsiderando o que é prioridade para Deus. Então, primeiro eu entendo qual é a prioridade de Deus na minha vida, o que é que deveria ser mais importante à luz da palavra de Deus. Eu priorizo o que Deus quer que eu priorize. Quando eu sigo nesse caminho, a realidade que eu vou viver é outra. Nós temos no capítulo 1 de Ageu, Deus dizendo: olha, vocês estão plantando muito e colhendo pouco, em outras palavras. Está tendo muito esforço para prosperar e não está prosperando. Está tendo muito esforço para ver tudo dar certo. Vocês, de fato, estão dedicados na prosperidade, mas não está acontecendo. Aí no capítulo 2, ele diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Então, com um trabalho mais simples, vocês poderiam ter prosperado, né? E outra coisa, teriam sido mais eficazes, né? Nesse resultado. Então, toda vez que eu caminho contrário à vontade de Deus, eu vou trabalhar muito, colher pouco. Eu vou reclamar muito, porque é pouco resultado. Mas quando eu priorizo a vontade de Deus na minha vida, eu vou fazer e vou ver prosperar de uma forma milagrosa, nem que seja o pouco que eu esteja plantando. Deus ele sabe como trabalhar com a gente, né? Às vezes a gente, quantas vezes, né, professor Moab, a gente tá se esforça, se esforça, se esforça, o cavalo se preparou para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Exatamente. Não adianta, meus irmãos, olha, para o crente é mais difícil. É mais difícil, porque o ímpio, ele estuda, 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 trabalha, 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 e ele consegue, muitas vezes, pelo seu esforço, né? Mas para o crente é diferente, porque às vezes o crente trabalha, 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 estuda, 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 mas Deus não pode dar aquilo a ele. Deus não pode dar aquilo a ele, porque Deus sabe que essa bênção se converterá em maldição, porque sabe que aquilo ali vai subir o coração daquele crente. Deus é muito sábio, né? Que nós, pô, e isso é fruto de um coração que não está alinhado com as prioridades do reino dos céus. Não é? Não é que Deus fique em primeiro lugar, depois a família, depois a igreja. Não, não é isso. É porque Deus é o centro. Quando Deus é o centro da minha vida, organicamente, organicamente, meu trabalho, minha família, a igreja, os meus sonhos, os meus projetos vão se alinhando à vontade dele. E aí, depois de um tempo, você vai ver que, na verdade, o seu trabalho, a sua família, a sua igreja, os seus sonhos também são vontade de Deus, também são um projeto de Deus, é o reino de Deus na sua vida. Amém? Para o professor Moab, eu desde já lhe agradeço por estar aqui hoje, né? A gente está gravando essa aula. Também quero deixar a minha gratidão aos professores, aos internautas que estão aqui nos assistindo. Que Deus vos dê uma aula abençoada, cheia do poder de Deus, cheia da presença do Senhor e que seja uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. O senhor tem alguma palavra final, professor Moab, também? Eu deixaria apenas uma reflexão da seguinte forma: se Deus faz prosperar aquele cristão que não tem as prioridades ou tem as suas prioridades desorganizadas, ele vai dar uma confirmação de que o errado vai dar certo. Quando Deus ele bloqueia a bênção do que está desorganizado nas suas prioridades, ele está querendo primeiro que a gente se reorganize e isso sirva de modelo para as outras nações e para todos que nos observam. Amém. Glória a Deus, professor. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma ótima semana.